Desafiadora. Sobre breve. Como foi, gente? Quem gostaria de compartilhar? Tudo bem? Isso aí. Foi boa? Tô te vendo com uma cara animada. Foi boa a prática? Foi desafiadora de alguma forma? Não. Dessa vez eu até passei bastante, assim, de certa forma, um pouco contemplativa também, contrastando assim, com o desafio. E, e algo que até a Fernanda trouxe, né, que eu achei pertinente e curioso, foi que, apesar da insatisfação trazer o sofrimento, é a partir da insatisfação que se busca se livrar do sofrimento. Essa é a finalidade. Esse é o caráter instrumental de se meditar sobre a insatisfatoriedade de Sansara, né? Gerar uma sensação de disposição de desapego a essa experiência de realidade, né? Não só como um cultivo ao sofrimento em si, né? Tem um propósito nisso. E foi possível chegar nesse lugar, Fernanda? De Eu acho que parte daí, né? De maneira geral, eu acho que eu já refleti sobre isso algumas outras vezes na minha vida, e eu vi que foram nos momentos em que eu me senti mais insatisfeita que eu busquei. Eventualmente, sentei, dei uma reclamada, mas depois foram esses momentos que me levaram para o que eu chamo de para frente, né? E uma outra coisa também que a gente estava conversando e até a gente falou um pouco mais na hora dos ensinamentos sobre a compaixão pelo outro. E aí uma coisa que me pegou é que esse é um ensinamento que também está presente em religiões, né? A gente sabe disso, mas contextualizando com o tempo em que essas palavras elas foram colocadas como ensinamentos, as pessoas lidavam com bem menos gente, né? Eu imagino. E hoje a gente tem que lidar com notícias de várias coisas ruins que acontecem, e a gente tem que buscar essa compaixão para essas pessoas, mas também a gente lida diretamente com muito mais gente, né? ah, No trabalho, um monte de vizinho, ah, a rede social também, querendo ou não, você tem uma interação mais direta. E eu fico pensando que muito tempo atrás a rede de pessoas com quem se convivia era bem menor, né? Então isso também certamente. é um desafio para a gente administrar, né, hoje em dia. Certamente, certamente. O que eu faço, né, com todas essas informações, assim, porque não dá para eu ficar indiferente, né? E como eu faço para policiar tudo aquilo que eu sinto, né? Porque eu tô, assim, na minha rede social tem um ensinamento de um Rinpoche e depois tem sei lá, uma pessoa sendo atropelada naqueles. E, assim, são estímulos completamente distintos e eu sendo exposto a Lívia outro dia trouxe um conceito sobre o trauma vicariante. Você já ouviu falar nisso? É o trauma que a pessoa que testemunha um acidente ou um atropelamento ou um assalto sofre. Que normalmente você vai dar uma atenção à vítima, mas todo aquele que testemunha aquela situação também passou por uma experiência traumática e às vezes nem teve nenhum tipo de acolhimento. Até em virtude de uma exigência que a gente tem, né, de socorro, ou a omissão de socorro, ela é crime, né? Alguém pode ser. Então, você ser obrigado a interagir com uma situação eventualmente dramática, que tipo de trauma isso gera para as pessoas, a gente nem se dá conta disso. E assim, com um universo de informações e situações que a gente está exposto nas redes sociais, microexperiências potencialmente traumáticas estão acontecendo e como é que a gente faz para responder a tudo isso? Assim, como, de certa forma, se cuidasse numa postura autocompassiva mesmo de falar o que que faz sentido? Ao que faz sentido eu me expor? Se eu tenho capacidade de fazer algo a respeito, então tudo bem, mas se isso está completamente fora da minha governabilidade, é,
e talvez seja demais para eu ter que lidar com essa situação. Será que não vale a pena um pouco eu zelar por aquilo a que eu me exponho, né? É uma questão, porque como você falou, a complexidade dos dias atuais é muito maior do que na época que esses ensinamentos foram dados, né? Muito legal Não, essa reflexão. Ô, Geraldo. eu não sei se eu fiz corretamente. Primeiro, eu não consegui os 30 minutos, os reinos inferiores, eu consegui uns 15. Aí, o que que eu fiz? Eu procurei lembrar de todas as atrocidades que eu fiz, desde a infância até agora, Pô, e Geraldo, me pega leve com coloquei, você. Você não deve ter feito atrocidade. Você é um cara por legal, exemplo, vai. matar pássaro, matar camaleão, Ah, matar outros animais, assim, só por esporte. Aí, todas as coisas que eu considero graves, eu procurei me colocar no inferno pagando daquela forma que eu fiz. Aí eu não sei se isso aí é válido. não, é válido. É que é extremamente difícil, porque é válido, mas é difícil. Aí eu procurei me imaginar sendo, pagando por aquilo, passando por aqueles apuros. Eu consegui ficar uns 15 minutos assim. Reino humano e animal. Aí eu tentei, eu lembrei daquelas pessoas, desafetos, e tentei me colocar no lugar delas, né? Para não sentir rancor, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa muito vingativa, muito rancorosa. Aí eu estou tentando corrigir isso aí, porque faz muito mal. O ideal é não ter emoção desse tipo, passar batido. Como animal, eu tentei me imaginar nascendo como os animais que eu já matei e sendo morto da mesma forma. Nos reinos superiores, eu só consegui um animal uns 10 minutos. Esse reino superior, eu consegui no máximo uns 5 a 7 minutos, que é difícil me imaginar como um deus ou um semideus, né? Mas eu lembrei que também eu ainda sou, né? Mas já fui mais, muito arrogante, muito orgulhoso, né? Eu tentei me colocar no reino dos deuses e corrigir isso aí também para não ir parar lá. Porque não adianta, depois vai para o inferno, então é melhor não ir para lá. Perfeito, Geraldo. Então, eu queria que você compartilhasse como foi. Como foi se Eu me colocar senti nessas melhor, condições? É. Porque, porque assim, eu você tenho fez muito muito bem a arrependimento, prática. principalmente dos animais que eu já matei, né? Coisa errada que eu fiz. Aí eu procurei lembrar isso aí, tentar digerir um pouco isso melhor, até assumindo o cargo, partindo do princípio que eu vou ter que pagar de alguma forma pelo que foi feito. Aí eu me senti um pouquinho melhor. Foi como uma terapia. É bem. Hoje foi bem proveitoso. Ontem não tive muito proveito, não. Eu até peço desculpa, cheguei atrasado que eu apaguei o quarto. Caí no sono. Eu comecei a meditar, então dei praticamente. Eu acho que eu estava muito cansado também. Cansado, cansado. Mas hoje eu estou bem mais disposto, tá? E hoje está funcionando para valer. Que ótimo, porque você fez a prática de uma maneira Mas eu bem não consigo engajada. ficar meia hora, não. Não, mas Aí chega um ponto que satura e eu não claro, consigo mais claro. imaginar E é mais. compreensível. Você levanta, respira, ou vai para a próxima meditação. A gente aqui não está num teste de resistência. A gente tem essa referência, mas é preciso cuidar também, porque fundamentalmente o mais importante é você ter essa experiência de prática e não ficar brigando. Aí você tem essa experiência, aí você volta e tal. Não, se em um determinado momento é difícil, corta, faz uma outra prática, dá uma pausa. Eu vi que tem umas cadeiras ali, ótimo, eu consegui ficar bastante tempo nessa posição. Eu não consigo, mas sentado eu consegui manter a coluna reta, sem encostar, bem confortável. Então, estou satisfeito até nesse sentido de postura, eu melhorei um pouco. Que ótimo relato, Geraldo. É isso aí, é isso que a gente se dispôs a fazer aqui no Retiro mesmo. Não é fácil você se colocar nesse lugar, principalmente na postura que o Geraldo fez de autocrítica daquilo que ele já fez. Então não é só uma coisa teórica, né? Você sabe as coisas que você fez, então e que tipo de resultado que isso trouxe para você, assim, né? Que é o mais importante, assim, em que medida isso traz uma reflexão e uma mudança de atitude, entendeu? É, muito bom, muito bom. Gostei daí, me senti desafiada a fazer.
uns certos remorsos, assim, né? Bom, o original atenua, né? Você sempre vai carregar o carro. Fala, Tem Sabrina. uma dúvida quanto ao modo de fazer. Tem um jeito, assim, é para fazer sentado, né? Partido chinês, aí deixar a coisa aparecer, depois eu me concentrar com a mente, ou eu posso fazer indo lá na cozinha, comendo um pão, caminhando, olhando para os pratos. Tem alguma diferença? Eu posso experimentar de várias formas? Como é que é isso? Eu nesse retiro, deixei mais livre. Normalmente, quando a gente fez o retiro, era uma postura mais formal mesmo, né? De sentar e daí por diante. Mas a prática foi me mostrando que isso depende de cada pessoa, assim. Eu, às vezes, consigo fazer esse tipo de meditação analítica melhor caminhando. Eu me coloco numa postura reflexiva maior. Isso não impede que eu me distraia e daí por diante, entendeu? Então, como a gente viu aqui, eu trouxe algumas referências, tem várias formas estritas de praticar, assim, fazendo uma visualização e tal. Eu deixei dessa forma, dessa vez um pouco mais livre, assim. Então, acho que a maneira como você se dispôs a fazer, de primeiro fazer um chinê para acalmar a mente, trazer ela para cá e tal, e eu acho que você tem essa experiência, Sabrina, né, de trazer para cá, de trazer uma consciência corporal também. Então, em que medida você pode fazer uma leitura e um letramento mesmo das emoções que você está sentindo a partir daquilo que você percebe no seu corpo e tal. Tudo isso acho que você pode integrar se é numa perspectiva analítica mesmo, de entender a natureza da dor que você sente quando você medita sobre isso ou aquilo, o que você pode fazer para remediar, perceber no seu corpo onde se manifesta uma tristeza, uma dor, um ressentimento, uma alegria, uma compaixão. Da forma como a gente se dispôs a fazer aqui nesse retiro, foi um pouco mais livre. Mas você vai ter, vai depender da orientação que o professor te der, como eu te falei. O Lama Lola ensinou uma meditação com visualização, bastante complexa e daí por diante. A gente aqui evocou o tema e na medida em que você consegue ter imagens em relação a isso, para dar mais vivacidade à sua prática, melhor. Então foi mais livre, eu não trouxe muita rigidez. Por isso até que eu falei, quebra, por exemplo, num retiro tradicional de 3 anos e tal, a sessão é de 2 horas e meia. Você, hipótese nenhuma, você se levanta, você faz qualquer outra coisa, assim, é bem mais formal. Eu tenho uma certa dúvida da eficácia disso. Eu acho, o que eu tenho notado, por exemplo, da época que eu fiz o retiro para cá, a dificuldade que as pessoas têm de ficarem paradas num lugar, se eu pedir para as pessoas fazerem uma meditação de 2 horas e meia hoje, é completamente diferente do que era em 2010. 2010 não tinha é, iPhone, por exemplo. Assim, não tinha, o tipo de interação que a gente tem hoje para você conseguir ficar parado, estático, meditando, eu acho que é muito mais difícil. Então, se, por exemplo, para você é mais fácil você meditar lavando uma louça, contemplando e tal, pelo menos para esse retiro, eu acho que o mais importante é você acessar a prática no sentido que ela pede, entendeu? Do que necessariamente a postura formal, esse tipo de rigor. Mas vai variar, tá? Vai ter circunstâncias que vai te dizer, não, a prática é assim e você vai ter que estar com as condições para poder fazer desse jeito, tá? O que que você acha? Qual que é a tua opinião? Ontem eu fiz sentada, eu acho que eu consegui. Hoje eu dei uma debandada, assim. Mas porque você tinha mais liberdade na forma de praticar? Você atribui a isso? Atribuo ao que na verdade também eu não, acho que eu não consigo ficar imaginando, sabe? Pegar e ficar imaginando os reinos os pretos na minha frente, eu lá, ou eu, né? Eu não consigo fazer isso. Eu prefiro talvez pensar na minha vida e tentar ver em que medida isso, o ensinamento que foi trazido pode
que eu estou vivendo? O que eu estou vivendo dessas coisas que foram ditas? Super dentro do assunto, super pertinente. E é isso, assim. Então, Acho que aí uma coisa ou outra eu acho que eu consigo ver e tal, mas por aí. não, sobre essa perspectiva é super pertinente, mas eu te pergunto mais sobre o saber que eu sei que você tem a partir dessa noção de consciência corporal e de que maneira isso pode funcionar melhor. Você acha que pode variar? Eu acho. Legal, bom saber. Eu acho que a disciplina de ficar sentado ela é boa, mas ela também acho que não é só ela. Não. Tá, legal, bom saber. Quem mais, gente? Wagner. Desculpa. A minha meditação acabou, eu vou chamar de contaminada, mas no bom sentido, pela discussão que tivemos antes, pela troca de ideias, Aham. sobre a compaixão. Uhum. E achei bastante interessante pela momento em que diferentes pessoas externaram diferentes ideias, em alguns momentos parecendo para mim algum tipo de dúvida sobre a compaixão, e eu busquei estudos que eu ando fazendo, Uhum. tocou nesse assunto do próprio Buda. Vou ler só um trechinho bem breve. O Uhum. próprio Buda, certa vez, colocou que as dúvidas do ensinamento do Dharma são naturais. Então, não tem nada de errado as nossas divergências aqui enquanto estamos aprendendo. Né? São naturais e não devemos deixar guiar por relatos, pela tradição ou pelo que se diz. E aí vem o Raul e fala: também não devemos deixar guiar pelo peso de textos religiosos, nem pela ideia que esse é o nosso professor, portanto eu tenho que seguir o que ele está falando. Então diz o Buda: sempre que saibam por vós próprios que certas coisas são edificantes e boas, aceitem-nas e pratiquem-nas. E quando saibam por vós próprios que certas coisas são perniciosas, incorretas e más, rejeitem. Então, nós estamos aqui construindo também o nosso pensamento a partir do professor, Claro. mais nos nossos estudos e as dúvidas, se é que são dúvidas, às vezes a pessoa tem a certeza das posições, são naturais. O que eu refleti é que, no caminho que nós buscamos praticar do Mahayana, pretende justamente alcançar a compaixão, porque a partir da compaixão eu vou conseguir chegar a despertar a mente bodhicitta, praticar atos do Bodhisattva e chegar na iluminação. É o que eu tenho aprendido e tenho isso internalizado em mim para eu chegar nesse ponto. Então, quando falamos de compaixão, eu vejo que não se trata de uma escolha entre a vítima ou o algoz. Ambos, inclusive, são o meu objeto de olhar compassivo, tanto a vítima quanto o algoz. O que eu preciso nesse momento e nesse retiro que eu estou é justamente escutar o professor, aprender e tentar ver em que medida, até que ponto, e quando é que eu vou conseguir, se é que eu já não cheguei a esse ponto, praticar essa compaixão, e vou continuar prosseguindo para chegar, praticar essa compaixão, tanto em meu benefício, como bem disse a Doroteia, que é da CI, mas também benefício do algoz. E na hora que eu conseguir, se eu conseguir chegar nessa iluminação, eu vou estar fazendo isso em benefício de todos os seres. Então, acho que tudo é um aprendizado geral. Mesmo aqui nas divergências, que foram muito boas para mim, que eu me enriqueci com elas, eu acabei levando ela para a minha meditação, para a minha reflexão. É isso que eu queria manifestar. Que ótimo. Que bom saber que tudo que está acontecendo aqui, de alguma forma, é benéfico para a prática. Muito bom. Pegando um pouco o gancho que o Wagner falou, também acabei lembrando de um ensinamento, assim, não sei, não lembro exatamente onde ele vem das palavras exatas, mas eu estou lembrado do sentido, né? Que quando se analisa a ação,
de uma pessoa, né, não sei quem qualquer que seja, de tentar buscar o porquê daquela ação, né? Então, a pessoa age de uma forma porque ela tem determinadas emoções que levam ela àquilo, né? E, claro, com o tempo são se tornando tendências e tal, né? Mas a questão não é a pessoa, né? Que é o problema. O problema é a emoção perturbadora que levou ela a agir daquela forma, né? A pessoa acaba entrando numa tendência ali, e é como por exemplo, um animal qualquer, ou qualquer dos seres, estão nesses seis reinos, né? Que vão sendo levados pelos, digamos assim, pelos instintos, pelas tendências, que, que são essas emoções cada vez mais marcadas, né? Então, se a gente vai ter problema, o problema não é a pessoa, né? O ser, né? Não é dele que a gente tem que tratar como o algoz ali, né? Ele também, de certa forma, é uma vítima daquela emoção perturbadora, né? E aí o que a gente teria que combater, então, seria a própria emoção perturbadora, né? E como ser que sofre isso, o que sobra para a gente ter é a compaixão, né? E aí foi puxando o fio da meada, assim, que então, o que acontece é que a gente não tem exatamente liberdade, né? A ideia de livre-arbítrio, de liberdade de expressão, ela é muito teórica, né? Porque o que a gente faz, seres de forma geral, são repetir os padrões de comportamento, e quanto mais se repete, mais eles vão ganhando força, né? Quanto mais a gente reforça eles, mais eles vão surgindo e vai cada vez indo mais, né? Até nesse ponto, me lembrei muito que o senhor falou também de que, está no texto também, né? De que a manifestação daqueles torturadores, dos infernos, tudo vem exatamente da mente É uma próprio resposta ser do ali, Buda, né? né? Do próprio. É, Ele que vai dizer. do próprio ser ali, né? Então, é a própria emoção perturbadora dele que criou aquilo tudo, né? A partir dessas tendências. Então, que eu vejo assim, que a gente meio que teria que fazer seria buscar realmente a liberdade real, né? De escolha, né? De fazer aquilo que a gente se propõe, né? E não só seguir as tendências como, sei lá, como um animal qualquer, né? Um pássaro que tem a tendência de sempre comer os insetos porque é isso que ele sabe fazer, né? Perfeito, Matheus. Assim, e o fundamental que você está dizendo toca na terceira nobre verdade, porque o Buda vai dizer que essa experiência de realidade é marcada pelo sofrimento, a causa é a incapacidade de conhecer essa realidade tal como ela é, mas ele diz a terceira nobre verdade, mas é possível cessar. Então, né, quando você fala assim, como existe algum espaço de autonomia e liberdade, esse é o ponto central. Que se não houver, então qual é o sentido, né? Se há essa possibilidade, e o Buda vai dizer, qual é o caminho para eu seguir? E aí ele vai dar um ensinamento, entendeu? Então é exatamente isso, o nível de aprisionamento que a gente tem das nossas emoções, dos nossos hábitos e tendências, mas a possibilidade apontada por ele de dizer, não, mas olha, tem um caminho aqui. Isso é a grande notícia, né? E depois ele vai ensinar. É um ensinamento que a Dama Pelmo, mais uma vez, já viu que eu gosto muito de ter a ver com isso, que eu também falei um pouco, Matheus. Se ocorre na nossa vida mundana, como a gente comentou aqui de um estupro, né? Mas podia ser um acidente de carro, alguém bateu no carro, etc. E eu preciso entrar com uma ação contra essa pessoa, ou contra um algoz, ou fazer o BO, né? Vamos lá fazer o BO, e ela diz, compassivamente. Eu vou ter compaixão por aquela pessoa, porque, puxa vida. Aí eu estou dizendo, não foi falar dela, eu tenho que ferrar essa pessoa entrando com um processo contra ela, mas é da nossa vida mudando, mas isso não me tira a compaixão que eu posso ver dentro dessa pessoa, porque eu sei que ela vai sofrer na vida mudando e dependendo do crime, o que virá numa resistência futura. Para qualquer dever Tira, funcionar. né? Para Ela qualquer. fala assim, desculpa, só para completar, ela diz até de uma maneira bem interessante, porque afinal não vamos ser bobocas, na palavra assim, vamos fazer um BO compassivamente. Aí, assim, só um ponto que eu achei interessante, que a gente fala muito dessas coisas muito graves, né? O estupro, o crime e tal.
Mas isso, pelo menos para mim, assim, é uma coisa muito grande que acaba sendo, de certa forma, fácil de entender, Foi o que eu falei, não, né? Agora, por exemplo, coisas menores, que são muito mais cotidianas, ele é, acaba tendo dificuldade, né? exato, foi isso que eu falei, não, Então, por exemplo, se há uma pessoa que, sei lá, um exemplo que eu pensei, né? Uma pessoa que não tem muito respeito pelas coisas dos outros e vai expulsar as coisas dos outros, né? Você olha e fica com raiva. Não, a pessoa é idiota, ela não tem respeito, ela é isso, ela é aquilo. Mas também é a mesma coisa, são uma tendência que ela tem e ela está presa nisso e não tem outra coisa que a gente fazer senão tentar entender, ter compaixão, claro, tentar ajudar a transformar isso dentro do possível, mas ter esse mesmo respeito, essa mesma compaixão teria é. de algo maior, né? O que não significa, como o Wagner estava dizendo, que seremos bobocas assim, né? A gente pode ter uma ação assertiva no mundo, pode se posicionar, pode cumprir as nossas atribuições funcionais, se eventualmente eu sou um cara que trabalho, sei lá, vamos pensar no Cássio, que trabalha lá na CGU do governo. É um super praticante do Dharma e tal, não sei o quê, mas compassivamente deve enquadrar muita gente dentro do governo. Então, assim, não é que então eu sou um budista, eu vou deixar tudo passar por vistas grossas. Passar a Exato. gostar do amor. É. Ou subscrever a conduta dele, né? Exatamente. Oi, Juliana. Olá, pergunta, pede pro Luiz olhar o chat também, que mandei uma pergunta para ele. Uma vez eu fiz um gabinete em tanto dele, e eu tô achando que é ele, mas eu tenho certeza só para conferir. Luiz, você é o Luiz de Corvelo, Que fez o gabinete para Camila. que fez o Vida e Mente com a Camila, ou é o Luiz Henrique de São Paulo? O Luiz Henrique Vieira Procópio. Não, ele é Não, dessa eu lá sou de de São São Paulo. Paulo. É, É, de ela São Paulo. confundiu aqui, Luiz. Tranquilo. Obrigada. Imagina. A Juliana. Não, é para falar assim que eu estava pensando sobre, né, essa meditação que a gente fez, aí me veio algumas coisas assim, que Foi pensar fácil? Foi tanto que é difícil? degradante. Juliana? Foi interessante. Alguns não foram tão fáceis, acho que as que foram mais difíceis foi pensar como animal, ser humano. Acho que foi mais, assim, acho que a mente fica meio assim que está mais perto da realidade da gente, né? Que eu pensei muito assim, que de fato boa parte das coisas que a gente passa aqui é sofrimento, mas a gente tem que, eu penso assim, que a gente tem que aprender as coisas boas que tem, usufrua dessas coisas boas de forma responsável, não fica apegada, ai, mas quando acabava, uma hora vai acabar, você também vai acabar, mas você vai ficar vivendo em função do, ai, vai acabar. Né? Isso eu Uhum. aprendo muito com o bichinho, que você vê que o bichinho, naquele momento, ele tá felizão, tá acontecendo um negócio ali, ele tá felizão, ele não sabe o que vai vir depois, não, você também não sabe. Mas eu estava pensando assim sobre o quanto é degradante essa situação. Não sei se que eu já ouvi falar de seres que imaginei que sejam pretas, que acho que no hinduísmo eles chamam de pesachas, que se alimentam assim de corpos em decomposição. A existência que é essa, de viver de uma forma bestializada, se alimentando de corpo morto, entendeu? Do que sai daquele corpo morto. Pensa E num fiquei pensando abutre, assim, né? No urubu. é como se fosse um abutre espiritual, energético. Aí eu fiquei pensando muito assim, que estava sobre o que foi dito antes, né, sobre o pequeno debate que teve, que eu estava pensando assim, que a gente pensa é um pouco egoico da gente, algumas coisas pensar assim, não estou falando que a pessoa está certa, não tá, entendeu? Que fulano fez isso, aquilo, tem que pagar, tarará. Ah, no próprio budismo fala que a gente já teve, eu pensei muito isso, que a gente já teve incontáveis existências. Provavelmente a gente já passou pela fase de ser um ser infernal, de ser um preta, entendeu? E talvez, e são poucos, e hoje devem ser menos ainda, as pessoas que conseguiram encontrar compaixão, que não é fácil. Eu estou trabalhando em sim, ficar no meio. Se não ajuda, se não ajudar, também não atrapalhe. Fica aí. Entendeu? Que assim, talvez a compaixão que outros humanos que tiveram na época que estavam na existência pior ajudaram a gente a sair da
aqui. Peraí, deixa eu jogar pro fone de volta. Se quiser Tá normal? fechar o vídeo, você que fica à vontade. Tá normal agora? Tá normal. Que eu fiquei pensando assim, que a gente quer ver a punição, né? Aí eu fiquei pensando assim, não, se você faz questão de ver a pessoa sendo punida, você meio que não, você confia desconfiando das coisas que você está falando que você acredita, que você mesmo falou, que seres que praticam tais atos, eles vão responder por esses atos, pode não ser imediatamente, mas eles vão responder, pelo que eu entendi das coisas que a gente foi estudando, você cometeu um assassinato, você vai para os infernos, você provocou uma morte, você vai viver várias, em sequência. Entendeu? Então acho que a gente tem um negócio meio assim, parece que é um negocinho, a gente confia meio desconfiando, que a gente quer ver a pessoa pagar, aí parece que a gente não confia que se a gente não fizer ele pagar aqui agora, ele não vai pagar depois. Entendeu? Uhum. É. Eu acho que tem que ser punido aqui? Tem, mas assim, às vezes dá para escapulir, já me falaram isso uma vez, quando eu era de outro, né, em outro tempo de Umbanda, eles falavam que às vezes o ser humano, essa carne que a gente usa, protege a gente de algumas coisas. Mas na hora que ela não existe mais, você vai se ver com a sua própria consciência e com o seu karma. Você não vai ter para onde correr saindo daqui. Uhum. Entendeu? Aí eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente confia, aquele negócio a gente confia meio desconfiando, assim, tipo, mas vai pagar mesmo. Mas é isso, né? Essa preocupação sobre vai ou não vai pagar, enfim, né? Isso diz respeito mais à perspectiva do outro, assim. A minha gestão sobre isso, ela é limitada. Investir o meu tempo, a minha energia nessa perspectiva, eu não sei o quanto que é benéfico, né? Agora, só para colocar de novo, né, temperar sempre as nossas conversas aqui, mas indo na linha do que você falou e que foi comentado aqui sobre a perspectiva do desafio da compaixão, eu já vi o próprio Kalu Rinpoche dando ensinamento, dizendo, ó, não venha com essa aí de cara, querer ser a pessoa mais compassiva e dizer que não, eu... Não é assim que funciona. Então, assim, é preciso ter esse nível de humildade, de entender, como o Geraldo estava dizendo, e também você comentou, que em algumas situações a gente não vai conseguir gerar isso de cara. Então, a gente tem um protocolo secular, né, de cultivo de compaixão como um instrumento de autorregulação e daí por diante, que é a prática de Lojong de uma maneira secularizada em etapas, em que um dos módulos, Camila, você chegou a fazer, não fez o CBCT? Não. Então, no módulo, num dos módulos que tem, a perspectiva que depois de você praticar autocompaixão, reconhecer as suas próprias limitações, num primeiro momento, desenvolver minimamente a capacidade de olhar para os outros seres a partir de uma perspectiva comum, de humanidade, de que todos os seres não querem sofrer e que buscam algum tipo de equilíbrio daí por diante. Porque se eu ainda não consigo amar e ter compaixão por eles, pelo menos que eu não atrapalhe, como você estava dizendo, ou que eu não alimente algo que seja negativo e daí por diante. Vai por etapas. A gente não consegue sair tendo compaixão por todo mundo. Dependendo da situação, eu acho que todo mundo aqui tem um potencial assassino dentro de si, dependendo das circunstâncias. Acho que a gente precisa estar muito consciente disso. Quais são os gatos? Quais são os nossos botões? Porque todo mundo tem os seus botões. E isso revela, assim, chama a nossa atenção para um nível de humildade, assim, de tem algumas coisas que se eventualmente acontecessem comigo que eu não sei. E talvez cada um de vocês tenha isso também. Então, assim, devagar quando, né? Quando a gente fez toda a nossa conversa e tal, e dizendo da perspectiva de desenvolver uma postura compassiva e tal, a gente tem isso muito no nível da aspiração, mas ninguém ainda que consegue bater no peito e dizer eu dou conta de todas as situações que acionam os meus botões. Então, concordo, vamos devagar, né? Aquilo que eu dou conta, o que eu não dou conta ainda. Então, é melhor eu não me envolver com isso agora. Eu não tenho ainda maturidade, eu não sou uma pessoa iluminada ainda. E vamos devagar. A nossa aspiração é se tornar um bodhisattva e daí por diante. Mas
eu vou falar por mim, vai, eu ainda não cheguei nessa condição, eu tenho as minhas limitações. Então, né, humildade, menos, a gente tem, como vocês estão, todos aqui acho que estão dizendo, né, isso é um lugar para onde a gente quer chegar. E a gente aspira a isso, e a gente cultiva uma atitude para chegar nesse lugar. Mas a gente ainda está trilhando esse caminho. De certa forma, é isso que o Kalu Rinpoche fala no ensinamento lá, que eu assisti no Criação e Completude. Você vai falar, Dorothea? Isso. Não, eu queria só compartilhar como eu fiz, né? Eu tenho, assim, sinto dificuldades de ficar imaginando os reinos, né, que não são os palpáveis para a gente. Então, o que normalmente eu faço é pensar o tipo de sofrimento e trazer ele para o mundo humano, né? Então, se você começa a pensar, né, no inferno, pensa na guerra, pensa, né? Quer dizer, sofrimento humano, eu lembrei da dor de cabeça da Tati, aquele olho dela, né? Ontem. Então, coisas assim que eu fui fazendo de cada um dos reinos, né? Mas logo a princípio, o que me propus a fazer é tirar só um tempo para pensar nos sofrimentos, mas eu levei Terence. Então, desde o princípio, pensei que a minha meditação era descobrir ou pensar no sofrimento, e mais do que ficar elucubrando o que fazer com ele, alguma coisa, é fazer aquela prática de Terenzi que eu acho maravilhosa, né? Quando a gente começa a fazer para cada um dos três reinos e mandar a luz, né? Então, eu botei 5 minutos, uma coisinha, em vez de botar o tempo para Ótimo, pensar racionalmente, mas ótimo. eu organizei os 5 minutos para poder fazer É. tudo, né? E passar todos os reinos aí com aquele sofrimento, né? Que eu pensei primeiro. Eu acho, Dorothea, isso muito mais efetivo, entendeu? Por isso que a ideia, quando eu pensei no retiro e eu peguei várias diferentes formas de se fazer, talvez o Wagner se lembre a maneira mais codificada que o Taranata traz, de contemplações específicas e tal. Eu falei, não, assim, eu acho que o que pode ser mais efetivo é dar esse espaço de liberdade, porque cada um vai encontrar a maneira de entrar em contato com isso. Eu também tenho essa dificuldade de ficar imaginando e daí por diante. E eu também, por isso que eu trouxe algumas referências daquilo que a gente conhece na nossa vida humana, para poder, de alguma maneira, estabelecer uma relação empática, né? Porque, de alguma forma, eu conheço um pouco desse lugar. Esses outros reinos eu não conheço. Então, que bom que cada um foi encontrando essa maneira que você fez, Dorothea. Foi ótimo. Não, e é impossível para mim pensar no reino de espíritos famintos e não ter aquelas caras assim da África, né? Exatamente. Então, Aquelas isso me crianças pontua barrigudinhas. completamente da emoção e do Exato. sentimento do que é a fome, né? É. Quer dizer, eu pensei nisso. Animais até com fome, né? Quer dizer, você mistura às vezes, né? Mas eu acho que para mim é bem mais efetivo do que Perfeito. pensar, né? Quer dizer, você pensa nas tramas, né? Quer dizer, Gente, que acontecem entre os humanos, exato. isso é totalmente semideus, né? Então, é isso que eu acho que é mais. Põe o almoço aqui para servir às 4 da tarde. Vê o que acontece aqui. Sim, isso é. Vê o nível de desestabilização do humor natural, assim. Põe, bota a galera para almoçar às 5 da tarde. Raciona a água. E aí você vai entender a realidade de um animal, de um, né, que está com fome, com sede, ou um espírito faminto, e daí por diante. Rápido, entendeu? E aí me diz se não é, se ao se colocar nesse lugar não nasce um sentimento espontâneo de dizer, nossa, como aplacar esse tipo de situação, entendeu? É o que a gente quer, assim, quase que um treinamento cognitivo mesmo, dessa forma. Então, eu fiquei, né, 5 minutos para cada um, 30 minutos lá, mas os poucos minutos daí eu resolvi continuar fazendo para ganhar tempo e fazer mais nome até chegar aqui, né? E a caminhada foi talvez mais bonita ainda do que os 30 minutos lá tentando pensar nos temas, entendeu? Eu olhei para a formiga, passou o cachorro, é tão mais interessante. Então, por isso que eu digo que não dá para ser só sentado, né? Apesar de eu ter feito da forma formal, sentadinha lá, eu arrumei, eu tenho o altar lá, eu tenho o altar, tudo formal, né? Mas a caminhadinha, ainda mais no final, ele tinha um arco-íris lindo. Então,
Que legal, que legal. Obrigado por compartilhar. Oi? Pode. Opa, tá. Só vamos ficar de olho, gente. A gente tem que começar a prática 6h30. Então, vamos ser breve para não atropelar muito a nossa prática, não ficar cansativo, tá? Rita, você quer falar? Sim, Pode falar. para mim, esses seres meio. Porque eu ainda sou macumbeira. Quando eu conheci o budismo, aí eu parei de ir à Umbanda e fiquei somente no budismo. Mas aí, quando eu conheci o Milarepa, aí eu disse: ai, que bom que eu posso voltar para a Umbanda e ficar nos dois. Porque o budismo ele foi a única doutrina ou religião que foi capaz de me transformar, sabe? Eu sabia no espiritismo, no hinduísmo, por onde eu passei, no cristianismo, eu sabia o que tinha de fazer, eu aceitava os ensinamentos, mas eu não conseguia praticar. Então, eu vi que hoje eu sou mais paciente, hoje, quer dizer, menos impaciente, mas houve uma transformação. E quando eu estava pensando agora, meditando, então esses seres, para mim, é como se fossem dignos de piedade mesmo, porque na Umbanda a gente fala que são obsessores, né? Então, assim, eu já estou meio que acostumada. E eu sinto piedade, porque quando tem uma sessão assim, ó, tem eles e eu, aquele é bonzinho porque está sendo perseguido e ele é mau, não. Ele está em perturbação extrema, então ele está em confusão, então ele precisa de verdade, ele precisa ser socorrido, primeiro do que aquela pessoa que é a vítima da perseguição. E aí eu lembrei de mim, uma vez eu estava no ônibus e o ônibus passou, chegou no ponto final, que eu morava lá no terminal, e uma mulher acordou, assustada, e disse: meu Deus, motorista, eu passei do ponto, posso voltar com você? E ele disse: não, não pode, que a empresa não permite, não. Aí eu olhei para o homem, isso era 1h da manhã. Eu falei: moço, o senhor é filho de chocadeira, é? E aí, vê só, o senhor é filho de chocadeira? O senhor vai deixar uma mulher 1h da manhã descer 2 quarteirões e ir lá para baixo, essa hora, o senhor é louco? Disse: mas a empresa não permite, não sou eu. Eu disse: a empresa não permite, mas o senhor, todos os dias, de 1h da tarde, o senhor para o ônibus lá no bloco 4, uma mulher fica ali esperando na parada e ele entrega a sua marmita. Então, quer dizer que para pegar a sua marmita, o senhor pode parar o ônibus, né? Aí o homem ficou todo errado. Então eu vou levar. Só hoje, viu? Aí levou a mulher. A mulher olhou para mim e disse: ô, meu filho, muito obrigada. Eu disse: por nada. Só que quando ele saiu, eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, eu fiz a coisa certa da maneira errada. Porque eu precisava chamar o homem de filho de chocadeira. Sabe, por que que eu não disse assim: moço, o senhor tem mãe, né? Tem esposa, talvez tenha uma filha. Se coloque assim, se fosse uma sua filha, né? Não, eu fui logo, mas deu certo, né? E essa semana eu fui banida de um grupo de WhatsApp pela terceira vez. E é um grupo budista. E eu disse: o que é que eu estou fazendo de errado? E isso vinha. Eu digo: gente, a meditação é outra coisa, mas veio. E aí eu percebi mais uma vez. Essa semana eu coloquei um link dessa PEC que está aí, né, para que as pessoas tenham 2 folgas, que vai ser bom para as pessoas descansar, sabe, respirar. Então é um benefício dos seres. E eu coloquei lá no grupo o link da PEC. E Qual grupo você colocou isso? Qual? O nosso? não, 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 não. Foi de outra sanga. Eu sei, foi de outra sanga. E isso na minha cabeça fazia. A mulher veio no meu privado e disse: isso não sei o que, não pode, porque não faz parte do Dharma. E eu digo: como assim não faz parte do Dharma beneficiar os seres? Né? Aí eu fui no grupo, aí eu voltei lá no grupo, gerou uma confusão e eu fui banida do grupo. Então eu fiquei pensando, não é a maneira com que é a maneira com que
o ser pacífico. Não É, é como você faz, é somente o jeitinho, o modo de falar, como você vai falar, a que horas vai falar, entendeu? Porque a gente não e pode. onde vai falar e o que vai falar. E o que vai falar, Mas é isso. exatamente. É isso. Aí eu aprendi isso. Então, assim, uma vez uma entidade disse para mim, né? Ele disse: Filha, você é muito visceral, mas não precisa deixar de ser visceral. Você só precisa ser visceral com um sorriso nos lábios. Isso foi em 2010, eu não aprendi ainda, mas eu chego lá, não é possível. Não, Mas mas, ô, Rita, eu fico feliz dessa reflexão que você está fazendo, porque isso só vai abrir mais portas para o teu caminho, entendeu? A gente já tem tantos obstáculos que são naturais da vida. Se a gente agir com sabedoria, com jogo de cintura, com sensibilidade e tal, talvez nesse caso do ônibus, como você falou, tirando ali alguns adjetivos, algumas coisas e tal, talvez você conseguisse o mesmo resultado e não precisasse ser desse jeito, e daí por diante. É bom a gente fazer essas reflexões, eu acho super importante. Que bom que você está fazendo. Gente, vamos. Você ia fazer uma pergunta, né? Não, é só uma reflexão também que eu tive, não sei se, de certo modo, também pondera um outro lado dessa questão do sofrimento, né? Que é a questão do arrependimento. Porque quando eu fui fazer essa meditação, fui passando por as práticas não virtuosas que possivelmente eu fiz na vida, para cá, que geraria um renascimento, cada um daqueles. E aí me veio essa figura do arrependimento, né? E aí, que é uma faca de dois gumes também, né? Porque tem gente que você tem que reconhecer o erro, ficar não cometer novamente, mas tem gente que fica preso justamente nesse fato do arrependimento. Que, se você ficar apegado nisso, você está apegado ao sofrimento. Você também não se libera a poder evoluir, né? Por isso que a gente faz nessa prática de eu reconheço, eu me arrependo, eu me comprometo a não praticar mais e eu confio nessa prática de purificação. Tipo, se arrependeu, do fundo do coração, se comprometeu a não fazer mais, vida que segue. Não fica mais ruminando, não. Mostra que você confia nessa prática de purificação. Por isso que ela tem essas 4 etapas, para não gerar justamente esse nível de apego, de prisão, né? Tudo bem, gente? Que bom, então, ó. Vamos fazer um intervalinho aqui só para esticar as pernas de 10 minutos, tá bom? E aí a gente volta então para a prática de Mahakala e Chirenzi para concluir as nossas atividades de hoje, tá bom? Gente, vocês também estão aí de casa, estão convidados, a gente volta aí daqui 10 minutos para fazer as nossas práticas, tá bom? Obrigado aí por todos.